O juiz da 2ª Vara Criminal de Campinas, Abelardo de Azevedo da Silveira, arquivou por falta de provas o inquérito que investigava crime de receptação cometido por um grupo de pessoas que estaria negociando a compra fraudulenta de 25 kits de testes de coronavírus em março de 2020, quando o material era difícil, de ser obtido. A suspeita era de que os produtos fossem roubados de uma carga no aeroporto de Guarulhos e o arquivamento foi pedido pelo próprio Ministério Público. Entre as pessoas investigadas estava o ex-assessor da Prefeitura de Campinas, Luiz Fernando Mariano Mateus, que era lotado na Secretaria de Esportes e Lazer. Esse tema foi bastante usado na campanha eleitoral aqui de Campinas, no segundo turno entre Rafa Zimbaldi e Dário Saad. A campanha do Rafa Zimbaldi usou muito essa história para tentar ali atacar o agora prefeito Dário Saad. A gente está em contato com o Luiz Fernando Mariano Mateus, o Fernandinho Mariano. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Obrigado pela oportunidade, Marcos, Zezé, Rose. Estou aqui para me esclarecer tudo, o quanto foi doloroso essa injustiça, contra a minha pessoa física, que a gente sempre teve assim uma integridade, de honestidade, uma pessoa que nunca teve nenhum risco, e eu me dei de contra com uma coisa, o mundo caindo em cima de mim injustamente, então foi uma ação que eu não tinha o que fazer, na época, porque eu estando na prefeitura, o que acontecia comigo? Eu nunca mexi com política, eu nunca fui político. Eu trabalhei 15 anos na Machipes, depois fui comerciante, sempre aqui na região do Vida Nova, sempre tive trabalho social, sempre ajudei as pessoas, Então, quando eu me vi dentro da prefeitura, eu senti um elo do poder público com a população, com a periferia, as pessoas que precisam. E assim eu fui ajudando muita gente. Agora, Fernandinho, bom dia. Explica porque assim, quando nós tivemos o caso lá, nessa data que o Marcos colocou, o que nós recebemos da polícia foi o seguinte: 4 pessoas foram detidas no estacionamento de uma padaria e essas pessoas estariam negociando os kits do Covid, que naquela época eram itens extremamente difíceis de serem obtidos. E que vocês iriam receber uma porcentagem. Quando chegou isso para mim, a minha primeira pergunta foi assim: o que um funcionário da Secretaria de Esportes está fazendo agora à tarde numa padaria negociando kit de Covid? Porque você imagina que isso tem que ser uma função da Secretaria de Saúde e não da Secretaria de Esportes. Claro. O que aconteceu? O que vocês estavam fazendo lá? Por que você se envolveu nessa conversa? E é isso que a gente precisa tentar entender. Tá, deixa eu te explicar, Rose. Foi assim, como a gente... essa pessoa, eu até ajudei já também, essa mesma pessoa, em outras situações, na prefeitura, entendeu? Primeira coisa, a porcentagem. Eu não ia ganhar nada, não tinha porcentagem para o Fernandinho Mariano. Foi exatamente desse jeito. A pessoa me chamou, pelo WhatsApp: ô Fernandinho, tudo bem? Ô, tudo bem. Ô Fernandinho, você me ajudou aquela vez na prefeitura, tal. Tem como você me ajudar? Eu estou agora trabalhando de corretor e eu estou representando uma empresa de kits que vende kit de coronavírus. Entendeu? Tem nota fiscal, tem tudo certinho. Você tem como você só indicar para me sentar com os responsáveis lá da prefeitura e estar fazendo isso? Para mim, Rose, eu não achei assim, eu indicar alguém, igual eu até no celular, falei pro Dário, uma coisa assim: tem o pessoal, como está? Ninguém tinha esses kits, entendeu? Eu pensei assim: eu vou acabar ajudando, a adquirir esses kits com indicação, você entendeu? Então, eles sim iriam, as pessoas que estariam vendendo isso, iria receber uma comissão, porque era o trabalho deles, eles estavam representando a empresa, E no dia que aconteceu isso, eu não estava trabalhando.
Porque foi nos dias que a gente trabalhava um dia assim e o outro não, entendeu? Revezando pela Covid mesmo, entendeu? Então eu tirei esse meu tempo, que eu não estava em serviço, entendeu? Para ir lá e tentar, tipo, como que eu posso falar? Eu não falo nem assim, uma intermediação, eu vejo isso como que um toque para tentar. A gente não tinha kit na época, para tentar a pessoa com o órgão de saúde sentar com eles e tentar trazer esses kits para Campinas. Você está entendendo? Então, no meu ponto de ver, não houve nenhum tipo de maldade minha, não houve nem, igual tudo foi dito aí, né, mediticamente pelos policiais, não teve nada disso, entendeu? Como, ô Fernando, como você... Oi, bom dia, Zezé. Bom dia, Zezé. Fernando, como que vazou essa história? Como que os policiais chegaram até você? O que você ficou sabendo disso? Olha, Zezé, eu vou falar para você. No dia que aconteceu isso, tinha, onde a gente paramos lá para estar conversando, tinha um policial lá trabalhando na padaria lá, entendeu? De segurança. E aí eu acho que foi esse policial, pelo que, né, eu fiquei sabendo, não tenho certeza disso, que ligou falando que estava tendo uma negociação de armas, drogas, entendeu? E aí quando eles chegaram no lugar, com um monte de viatura, aí perguntaram, foi perguntando, o que está acontecendo, vocês estão fazendo aqui e tal. E eu, como eu não estava fazendo nada de errado, entendeu? Inocentemente, eu peguei e falei, não, eu não trabalho na prefeitura, a pessoa quer uma indicação, entendeu? Para que ele está representando uma empresa que vende kit de coronavírus e tal, ele quer uma indicação lá para ele poder estar vendendo para a prefeitura. Não está tendo, não tem isso. E eu achei que eu podia estar ajudando a prefeitura e a nossa população de alguma maneira, entendeu? Uhum. Deixa eu a última pergunta para a gente terminar aqui. Essa história acabou ganhando uma importância maior por conta da campanha política e o fato de você... eu acho que você foi candidato a vereador, né, o ano passado. E pelo PSB, e você sempre tirou muitas fotos, muito ligado ao vice-prefeito, o Vanderlei Almeida. Mas o que me chamou a atenção no ano passado foi um vídeo que você gravou depois em relação ao Rafa, dizendo que o Rafa era teu amigo, e que você fez campanha para ele e tal. Você acha que houve desonestidade por parte do Rafa, traição em relação a você, já que você fez campanha para ele? E por que você acha que ganhou tanta notoriedade essa história toda na campanha política? Na realidade, para mim, esse inquérito já era para ter arquivado. Eu não sei, tomou algumas direções, eu não sei a influência que tem algumas pessoas, de ter segurado e ter usado esse inquérito na última semana do segundo turno, entendeu? Para mim foi uma surpresa, entendeu? Porque, o que eu fiz pro Rafa, o que eu ajudei o Rafa Zembaldi, sabe assim, eu considero como amigo, entendeu? Pelas palavras até que ele me falava, que ele me apoiava, entendeu? Então, eu me senti traído de uma maneira assim, injustiçado, porque o que ele fez para uma pessoa que eu cheguei até a comentar com ele na época, ele falou, não, Fernandinho, fica tranquilo que a verdade vem à tona e tal. E eu fiquei tranquilo. E quando ele ele falou isso daí, usou isso daí, para mim foi, abriu meu chão. Eu falei, poxa, mas como uma pessoa que quer ser prefeito de uma cidade, um deputado, entendeu? Faz uma coisa dessa, você está entendendo? Porque, você quer ou não, a primeira reunião, quem fez com o Rafa Zembaldi, na época, o Luiz Aldo Filho, foi eu, no Lion, entendeu? Fiz lá com 100 pessoas a primeira reunião. Se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver. E fiz dezenas de reuniões com eles, com centenas de pessoas. Então, eu acho que o que revoltou também essas pessoas não era só o Fernandinho que estava indignado, aquelas pessoas também se sentiram traídas, que votou nele. Eu fui lá pedir o voto para ele. Entendeu, Rose?
Entendi. Ok. Conversamos com o Fernandinho Mariano aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado pela sua participação. Eu só tenho a agradecer. Eu quero dizer a todos que estou muito feliz, entendeu? Obrigado pela oportunidade, pelo Rose, por todo o pessoal da Band aí. E dizer que hoje eu posso sair de casa de cabeça erguida, entendeu, Rose? Hoje, porque foi uma coisa, eu tenho filhos, eu tenho famílias, entendeu, Rose? Então foi uma coisa que minha filha ontem chorou, meu filho chorou, sabe? Foi uma coisa que mexeu, assim, com a pessoa, Fernandinho Mariano, entendeu? Só que, tipo assim, igual meu filho falou, pai, você acha que vale a pena ficar na política para isso? Só que eu gosto de ajudar as pessoas, entendeu, Rose? Eu gosto de fazer isso que eu faço, você tá entendendo? Eu tenho dezenas de projetos sociais, e isso daí manchou e acabou. Aquela grandeza que eu tinha dos projetos, de ajudar as pessoas, parece que foi apagando devido a essa situação que aconteceu, entendeu? Mas eu estou aí de cabeça erguida, muito obrigado. Eu tenho a agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao Vanderlei Almeida, ao Dário Saad, aos meus familiares e todos aqueles que confiaram, acreditaram em mim, entendeu? Todos aqueles Fernandinho. Que não deixaram a peteca aí cair, falaram, Fernandinho, a gente sabe quem você é. Então, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Muito obrigado, Rose. Um abraço para você, até a próxima.